São Paulo, 1998. Uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas. Uma cidade onde todo mundo corre, trabalha, sonha. E no meio desses milhões de sonhadores, havia muitas jovens mulheres com um desejo em comum: serem vistas, serem notadas, brilharem. O sonho de se tornar modelo era algo que parecia distante, quase impossível para a maioria. Mas a esperança nunca morria. Agora, tente imaginar a seguinte cena. Você é uma jovem, tem seus 20 e poucos anos, mora na periferia de São Paulo. Seu dia a dia é uma rotina de trabalho simples, um salário que mal dá para fechar o mês. Mas dentro de você, existe um sonho, um desejo ardente de mudar de vida. E um dia, completamente do nada, um homem educado e bem apessoado te aborda na rua. Ele olha para você com um interesse que não parece invasivo, não é assustador. É um olhar profissional. Ele se aproxima e pergunta: você já pensou em ser modelo? Seu coração dispara na hora. A adrenalina sobe. Ele continua a conversa, explicando que trabalha para uma agência de modelos, que você tem o perfil perfeito que eles estão procurando. Ele diz que pode te ajudar, que pode abrir as portas para esse mundo. O cara parece normal, tá bem vestido, fala de um jeito educado, é simpático. Ele tem uma moto, carrega equipamento fotográfico pendurado no pescoço. Tudo nele parece legítimo. Então, ele faz o convite. Que tal fazermos um teste fotográfico? Nada muito profissional ainda. Só umas fotos no parque, aproveitando a luz natural, para eu poder mostrar pro pessoal da agência. Você hesita por um instante. Aquela vozinha na sua cabeça acende um alerta. Mas logo em seguida, outra voz, mais alta, pergunta: e say for real? E se essa for a minha única chance? A oportunidade de uma vida inteira parecia estar batendo na sua porta. E assim, você sobe na garupa da moto dele, segurando firme, o vento batendo no rosto. E vocês vão em direção ao Parque do Estado. Uma área verde gigantesca, na zona sul de São Paulo. Um lugar conhecido por sua tranquilidade, sua beleza. Um cenário que parece perfeito para fotos. Chegando lá, ele te guia para uma área mais isolada do parque, longe dos outros visitantes. A desculpa é que a luz ali é melhor, que as fotos vão ficar mais naturais, sem ninguém passando ao fundo. Você, ainda acreditando no sonho, confia nele. Ele começa a sessão de fotos. Pede para você mudar de pose, sorrir, olhar para o lado, caminhar. Tudo parece normal, profissional, exatamente como você imaginava que seria um ensaio fotográfico. Você se sente cada vez mais à vontade. A timidez inicial vai desaparecendo. Você começa a se sentir como uma verdadeira modelo. Mas então, ele pede algo estranho. Algo que te deixa desconfortável. Um pedido que não faz sentido para um teste de agência. E nesse momento, tudo muda. Em questão de segundos, aquele homem educado, simpático e profissional revela sua verdadeira e aterrorizante natureza. A máscara cai. Aquele que prometeu um sonho, na verdade, te arrastou para o pior pesadelo da sua vida. Ele comete um crime horrível. Você tenta gritar por socorro, mas ele te impede. Você tenta fugir, correr, mas ele é mais forte. E ali, naquele lugar, que antes parecia um paraíso, longe de tudo e de todos, o pior acontece. Mas a crueldade não termina aí, porque quando ele termina o ato brutal, ele não pode simplesmente te deixar ir embora. Você viu o rosto dele, você sabe quem ele é. Você esteve na moto dele, conversou com ele. Você é uma testemunha. Então, para garantir seu silêncio, para poder continuar sua caçada, ele tira a sua vida. Seus últimos pensamentos são sobre sua família, sua mãe, seus sonhos que foram brutalmente interrompidos. Tudo isso por causa de uma promessa falsa, uma mentira cruel.
Seu corpo é deixado ali, escondido no meio da vegetação densa do parque, como se fosse nada. Mais um sonho destruído, mais uma família destroçada pela dor da perda, mais uma jovem que nunca mais vai voltar para casa. E a parte mais assustadora dessa história, você não foi a primeira vítima. E tragicamente, não seria a última, porque em 1998, São Paulo tinha um predador à solta, um monstro que se disfarçava de anjo para transformar o sonho de jovens mulheres no mais terrível pesadelo. Seu nome era Francisco de Assis Pereira, mas o Brasil inteiro logo o conheceria por outro nome. Um nome que se tornou sinônimo de terror e pânico, que estampou as manchetes de todos os jornais e paralisou a maior cidade do país. O nome que ecoaria por décadas, como um dos casos criminais mais chocantes da nossa história. O Maníaco do Parque. A história dele é um alerta sombrio sobre como a busca por um sonho pode, nas mãos erradas, se tornar uma armadilha fatal. E hoje, vamos mergulhar nos detalhes desse caso que marcou para sempre a memória do Brasil. Obrigado por estar aqui e vamos juntos desvendar essa história. Por meses, corpos começaram a aparecer no Parque do Estado, em São Paulo. Eram sempre jovens mulheres, entre 19 e 25 anos, todas vítimas de crimes brutais. A polícia sabia que tinha um assassino em série à solta, mas estava de mãos atadas. Não havia pistas, não havia testemunhas. O criminoso era inteligente, muito inteligente. Ele não era alguém descontrolado. Não agia por impulso, pelo contrário, era calculista, metódico e extremamente planejado. Seu nome era Francisco de Assis Pereira, mas o Brasil viria a conhecê-lo por um apelido muito mais sombrio. Hoje, vamos entender como a polícia conseguiu finalmente desvendar o padrão de comportamento de um dos piores criminosos da nossa história e como uma única mulher, com uma coragem imensa, mudou o rumo de tudo. A vida de Francisco era, à primeira vista, totalmente comum. Ele era motoboy, fazia entregas pela cidade, levava uma vida simples. Tinha uma aparência que não chamava a atenção. Era apenas mais um rosto na multidão de São Paulo. E era justamente essa normalidade que o tornava tão perigoso. Por trás da fachada de trabalhador, ele havia desenvolvido um método de caça que funcionava perfeitamente. A abordagem era sempre a mesma. Ele escolhia mulheres jovens, bonitas, e que visivelmente vinham de famílias humildes. Eram jovens que sonhavam com uma vida melhor, que queriam escapar da pobreza e da falta de oportunidades. Francisco as abordava em pontos de ônibus, shoppings ou ruas movimentadas. Ele era sempre educado, com uma fala profissional, e ia direto ao ponto com a isca perfeita. Olá, tudo bem? Desculpa incomodar, mas eu trabalho para uma agência de modelos e achei o seu perfil muito interessante. Você já pensou em ser modelo? Imagine assim, para essas jovens, que raramente recebiam uma oportunidade real na vida, aquela proposta parecia um sonho se tornando realidade. De repente, um homem que parecia profissional, oferecendo uma chance de mudar de vida. Como recusar uma oferta assim? O segundo passo do seu método era construir confiança. Ele nunca as levava direto para o local do crime. Primeiro, fazia um trajeto longo de moto, de propósito. Durante o caminho, ele conversava, contava histórias sobre a sua agência fictícia, falava de outros modelos que ele supostamente havia descoberto e que hoje faziam sucesso. Ele se mostrava respeitoso, seguro, profissional. A vítima, aos poucos, baixava a guarda. Quando finalmente chegavam ao Parque do Estado, um lugar enorme e cheio de mata, a confiança já estava estabelecida. Lá dentro ele as levava para áreas isoladas, longe das trilhas, longe de qualquer possível testemunha. Então ele iniciava o que chamava de ensaio fotográfico. Pedia para a jovem fazer poses, sorrir para a câmera. Tudo parecia normal. Até que de repente, não era mais. Os detalhes exatos do que acontecia depois são parte de investigações policiais sigilosas. Mas o que sabemos
é que os crimes eram extremamente graves e sempre resultavam na morte da vítima. Após o crime, ele agia de forma meticulosa para esconder qualquer evidência. Levava os pertences das vítimas, bolsas, documentos, celulares. Depois, descartava cada item em lugares completamente diferentes da cidade. Sem uma identificação imediata, as investigações demoravam semanas para começar. A polícia encontrava um corpo, mas não sabia quem era. E esse padrão terrível funcionou por meses. Entre julho e agosto de 1998, várias mulheres desapareceram em São Paulo. Várias famílias ficaram sem respostas, mergulhadas num pesadelo de incerteza. Vários sonhos foram brutalmente interrompidos. A polícia sabia que havia uma conexão entre os casos. O local era o mesmo. O perfil das vítimas era semelhante. Mas Francisco era extremamente cuidadoso. Ele mudava pequenos detalhes a cada crime. Não deixava evidências óbvias para trás. As vítimas vinham de regiões diferentes da cidade, o que dificultava ainda mais traçar um padrão geográfico. A única coisa em comum era o sonho de ser modelo e a vulnerabilidade social, que as tornava alvos fáceis. Enquanto a cidade vivia em pânico, Francisco continuava sua vida dupla, sem levantar suspeitas. Durante o dia, era o motoboy educado que entregava documentos. À noite, voltava para casa e era um marido comum. Ninguém ao seu redor desconfiava. E isso acontece porque pessoas como ele são especialistas em parecer normais. Elas estudam o comportamento humano, copiam emoções que não sentem, fingem empatia, mas por dentro são predadores esperando a oportunidade certa. Os meses passavam e a polícia parecia estar em um beco sem saída. A pressão da mídia e da sociedade era enorme. A cidade de São Paulo estava com medo. Parecia que o criminoso era um fantasma, invisível e imparável. Até que um dia, algo que ninguém esperava aconteceu. Um erro no seu método perfeito. Uma das suas vítimas conseguiu escapar. Seu nome era Kelly. Kelly tinha 21 anos e, como todas as outras, sonhava em ser modelo. Ela também foi abordada por Francisco com a mesma história da agência. Também acreditou, também subiu na moto dele, também foi para o parque. Mas quando Francisco tentou cometer o crime, algo dentro de Kelly despertou. Ela lutou com todas as suas forças, gritou, resistiu. E num momento crucial de desatenção dele, ela conseguiu fugir. Kelly correu pela mata, como se sua vida dependesse disso. Porque realmente dependia. Desesperada, ela finalmente chegou até uma estrada, parou o primeiro carro que viu e pediu socorro. E naquele momento, tudo mudou. Pela primeira vez, o criminoso do parque tinha uma testemunha viva. Pela primeira vez, alguém podia descrevê-lo. Alguém podia dar um rosto ao monstro. A coragem de Kelly foi extraordinária. Ela não se escondeu. Foi direto à polícia e contou tudo. Ela fez um retrato falado, extremamente detalhado de Francisco. Descreveu a moto, a cor, a placa. Descreveu a rota que ele fez, o local exato no parque. Detalhou a história da agência falsa. E o mais importante, ela deu aos investigadores a imagem do homem que eles procuravam. Com essa nova informação, a investigação ganhou uma força que nunca teve. A polícia começou a procurar motoboys na região que se encaixavam na descrição. Espalharam o retrato falado em pontos de ônibus, shoppings, delegacias. Pediram a ajuda da população. E a colaboração popular foi a chave. Pouco tempo depois, uma denúncia anônima chegou à polícia. A pessoa dizia: "Eu conheço esse homem do retrato falado. Ele trabalha aqui perto. É motoboy. O nome dele é Francisco." A polícia localizou Francisco de Assis Pereira rapidamente. Em vez de uma prisão imediata, eles optaram por uma vigilância discreta. Começaram a monitorar cada passo dele, cada movimento. E em agosto de 1998, a paciência dos investigadores foi recompensada. Eles observaram Francisco abordar outra jovem, usando exatamente o mesmo método, a mesma conversa.
Mas dessa vez, a polícia estava lá. Ele foi preso em flagrante. A caçada havia terminado. Mas o trabalho da polícia estava apenas começando. Porque quando começaram a interrogar Francisco, eles descobriram que o caso era muito maior do que imaginavam. A lista de vítimas era mais longa e os detalhes que ele confessou revelaram uma mente criminosa mais perturbada do que qualquer um poderia ter previsto. Aquele motoboy de aparência inofensiva era, na verdade, um dos maiores assassinos em série que o Brasil já viu. A história do maníaco do parque estava apenas começando a ser contada. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo investigativo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Quando Francisco de Assis Pereira foi preso, a polícia achava que tinha resolvido o caso de uma ou duas vítimas. Eles não faziam a menor ideia da magnitude do que estavam prestes a descobrir. Durante o interrogatório inicial, Francisco negou tudo. Eu não fiz nada. Vocês estão enganados. Foi um mal-entendido. Era o comportamento esperado de qualquer suspeito. Mas a polícia tinha provas concretas. Tinha o depoimento detalhado de Kelly, uma sobrevivente. Tinham testemunhas que o viram abordando outras mulheres. Tinham a placa da moto dele. Tinham o retrato falado. E então, psicólogos forenses entraram no caso. Eram especialistas treinados em extrair a verdade dos criminosos mais fechados. Aos poucos, Francisco começou a falar. Primeiro, admitiu o envolvimento em um caso. Depois, mencionou outro e mais outro. A cada nova confissão, os investigadores ficavam mais perplexos, porque Francisco não era apenas responsável por um ou dois crimes. A investigação revelou que ele estava envolvido em, pelo menos 11 casos. 11 mulheres que desapareceram, 11 famílias destruídas. Tudo isso em menos de 2 meses, entre junho e agosto de 1998. Os investigadores acreditam que o número real de vítimas pode ser ainda maior, porque Francisco só confessou os crimes onde já existiam evidências contra ele. Pode ter havido outras mulheres que simplesmente desapareceram e cujos casos nunca foram conectados a ele. Durante as sessões com os psicólogos, o perfil de Francisco ficou muito claro. Os especialistas o diagnosticaram com um transtorno de personalidade antissocial severo. Em linguagem simples, ausência total de empatia, zero conexão emocional com outras pessoas, nenhuma capacidade de sentir remorso ou culpa. Para ele, as vítimas não eram seres humanos com famílias, sonhos e sentimentos. Eram apenas objetos para satisfazer seus próprios impulsos. Mas aqui vem a parte que mais chocou o Brasil inteiro. Francisco de Assis Pereira não parecia um criminoso perigoso. Ele era comum. Tinha 31 anos. Era casado. Trabalhava como motoboy há anos. Os vizinhos o descreviam como quieto, educado, trabalhador. Nunca deu problema. Os colegas de trabalho diziam que ele era normal. Não chamava atenção, era prestativo. A própria esposa dele, em uma entrevista logo após a prisão, disse: "Eu jamais imaginei. Ele era um bom marido. Nunca demonstrou nada estranho. Como isso é possível? Como alguém responsável por crimes tão graves consegue manter uma fachada de normalidade absoluta?" A resposta está na natureza de certos transtornos de personalidade. Pessoas com essas características são mestres em usar máscaras sociais. Elas estudam e observam comportamentos normais, copiam emoções que não sentem e fingem empatia de maneira perfeita. Durante o dia, Francisco era um motoboy simpático que cumprimentava todo mundo. À noite, voltava para casa como um marido comum que jantava com a esposa. Nos finais de semana, era o vizinho que ajudava a lavar o carro. Mas nos intervalos, quando ninguém estava olhando, ele se transformava em uma pessoa completamente diferente. Um predador frio e calculista. E a escolha das vítimas não era aleatória nem impulsiva. Francisco escolhia propositalmente mulheres de classe social mais baixa. Mulheres cujas famílias não teriam recursos para contratar investigadores particulares. Mulheres cujos desaparecimentos não gerariam uma cobertura massiva da mídia imediatamente. Mulheres que a sociedade, infelizmente, muitas vezes considera invisíveis. Ele explorou a esperança delas. O sonho legítimo de uma vida melhor. O desejo de ser notada. De ter uma oportunidade. De ajudar a família. E transformou esse sonho em uma armadilha cruel e fatal. O julgamento de Francisco de Assis Pereira começou em 1999 e o Brasil inteiro acompanhou cada detalhe. Foi um dos julgamentos mais midiáticos da história do país. As famílias das vítimas lotaram o tribunal todos os dias, chorando, buscando justiça, buscando respostas. Francisco apareceu no tribunal sem demonstrar qualquer emoção, sem remorso aparente, sem empatia alguma pelas famílias que ele mesmo destruiu. A defesa tentou argumentar insanidade. Alegou que Francisco tinha distúrbios psiquiátricos graves que comprometiam sua capacidade de controlar os impulsos, que ele precisava de tratamento na do preso. Mas a acusação apresentou um contra-argumento devastador. Ele escolhia as vítimas cuidadosamente, planejava cada abordagem, criava histórias elaboradas, escondia evidências meticulosamente. Manteve uma vida dupla perfeita por anos. Isso não é falta de controle. Isso é premeditação. Isso é crime calculado.
Especialistas testemunharam no tribunal. Eles explicaram que ter um transtorno de personalidade não elimina a responsabilidade criminal. Que Francisco sabia exatamente o que estava fazendo, que ele entendia que seus atos eram errados. Ele simplesmente não se importava. O júri deliberou, e o veredicto foi unânime. Culpado. Culpado em todos os 11 casos de homicídio qualificado. A pena foi de 271 anos de prisão. Francisco de Assis Pereira nunca mais sairá da prisão. Ele está cumprindo pena em regime fechado até hoje. Já tentou múltiplas vezes conseguir a redução de pena. Todas foram negadas. Já tentou transferência para presídios, com menos segurança. Também foi negado. Mas e as vítimas? Elas nunca voltarão. E é importante que a gente lembre dos nomes delas. Porque elas não eram estatísticas, não eram números em um processo judicial. Eram pessoas reais, com famílias, com histórias, com futuro. IVT, Rafael, 19 anos, sonhava em estudar e ajudar a mãe, que a criava sozinha. Lubiarantes, 20 anos. Queria ser modelo pra tirar a família da pobreza. Elizabeth Olympia, 21 anos. Tinha uma filha pequena de 3 anos. Aporéceda Silvino, 22 anos. Trabalhava como empregada doméstica e economizava para fazer faculdade. Denis Almeida, 20 anos. Era estudante de ensino médio e sonhava em ser enfermeira. E outras 6 mulheres cujas histórias foram igualmente interrompidas. Cada uma delas tinha uma família que nunca se recuperou completamente. Mães que nunca mais foram as mesmas. Pais que carregam a dor até hoje. Irmãos que cresceram com essa ausência. Filhos que cresceram sem mãe. Hoje, mais de 25 anos depois, o caso do maníaco do parque ainda é lembrado, não apenas como um dos crimes mais graves da história do Brasil, mas como um alerta importante para toda a sociedade. Um alerta sobre os predadores que se escondem atrás de rostos comuns, sobre como a vulnerabilidade social pode ser explorada por pessoas más, sobre como sonhos legítimos podem ser usados como iscas. É um alerta sobre a importância de desconfiar de ofertas que são boas demais para ser verdade, sobre ensinar, especialmente para os mais jovens, que ninguém descobre modelos aleatoriamente na rua, que agências de verdade têm processos, escritórios, contratos, e que nunca jamais se deve ir sozinha para lugares isolados com estranhos. Francisco de Assis Pereira destruiu pelo menos 11 famílias diretamente. Ele traumatizou uma cidade inteira, mudou a forma como pais e mães educam suas filhas sobre segurança, e deixou perguntas que nos assombram até hoje. Quantas outras vítimas existem que nunca foram encontradas? Quantos outros predadores existem por aí, vivendo vidas duplas perfeitas? Quantas pessoas ao nosso redor não são quem parecem ser? O maníaco do parque está preso, pagando por seus crimes atrás das grades, mas o legado do que ele fez permanece vivo. Nas famílias que nunca tiveram um fechamento completo, nas mulheres que ainda têm medo de aceitar ajuda de estranhos, nas mães que ensinam suas filhas a sempre desconfiar, na lembrança dolorosa de que pessoas perigosas não têm cara de pessoas perigosas. Elas parecem normais, educadas, confiáveis, até que não são mais. E essa, talvez, seja a lição mais importante e assustadora deste caso, que precisamos ensinar segurança sem ensinar medo, que precisamos proteger os vulneráveis sem culpá-los, que precisamos, como sociedade, criar redes de proteção mais fortes, e que precisamos lembrar sempre dos nomes das vítimas, não do nome do criminoso, porque ele não merece ser lembrado, mas elas merecem ser honradas. Lubia, Elisibe, Aparecida, Tanis e todas as outras mulheres que sonharam, que confiaram, que tiveram seus futuros roubados, mas cujas memórias continuam vivas, nas famílias que as amam, na justiça que foi feita e no alerta que elas deixaram para as futuras gerações. O caso do maníaco do parque está resolvido, mas nunca será esquecido. Obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!